na casa dele, né, que nós já estamos libertos. Nós ainda precisamos de muita libertação, nós ainda precisamos de muita cura, né, porque muitas das vezes as pessoas podem ver a gente assim por fora e pensar que estamos bem, né, mas por dentro ainda nós precisamos de uma cura. Pode ser uma cura, né, de alguém que... alguma coisa que a pessoa fez pra gente que a gente não conseguiu perdoar, né? Então nós precisamos dessa cura, porque se nós não estivermos curados espiritualmente e se nós não estivermos libertos espiritualmente e materialmente, Deus ele não vai abençoar nossas vidas, né? Porque ele precisa que a gente estejamos limpos, né? Que a gente estejamos libertos e curados de tudo, né? Para que ele possa abençoar as nossas vidas, né? Como nós estamos no ano da... Então ele precisa que nós estejamos limpos, né, e estejamos libertos, para que ele possa derramar o Espírito dele sobre as nossas vidas, né? Porque também não adianta a gente ficar vindo na igreja todo dia, orando para Deus todo dia, pedindo as coisas para Deus todo dia, né? Sendo que nós não estamos libertos e não estamos curados, né? Porque às vezes a gente fica pensando somente numa coisa material, né? A gente fica pensando que a gente fica pedindo para Deus um carro, a gente pede para Deus uma casa, a gente pede para Deus mais condição financeira, né? Mas às vezes a gente esquecemos de pedir para Deus que Ele cure a nossa alma, né? Que Ele limpe todas as feridas que está na gente, né? Mas aí a gente temos também que pensar que nós temos que pedir para Deus para que Ele venha libertar nossas vidas, né? Para que Ele venha nos curar, para que Ele venha derramar do Seu Espírito sobre nós, né? Porque nós, sem Deus, nós não somos nada, né? Então também não adianta a gente continuar vindo para a igreja todos os dias e não receber o Espírito dele, né? Porque não é só porque a gente estamos aqui na igreja que só porque a gente louva, só porque a gente prega, só porque a gente ora, que nós já somos usados por Deus, né? Porque às vezes a gente faz as coisas, a gente louva, a gente ora, mas não é conforme Deus quer, né? Porque a gente temos que pedir para Deus para que Ele venha usar nossas vidas, né? Conforme o querer dele. Porque às vezes a gente faz aquilo pensando que estamos fazendo para Deus, né? Mas às vezes a gente faz as coisas para querer se aparecer para os irmãos, né? Ou então para querer se aparecer para alguma outra pessoa, né? E nós não devemos pensar assim. A gente temos que entregar a nossa vida, né? Antes da gente começar a louvar, antes da gente começar a orar, a ministrar, a gente temos que entregar a nossa vida, né, para o Senhor, para que Ele venha nos usar, né, nas mãos dele, para que Ele venha tirar da nossa vida todo o eu, né, todo o orgulho, né, todo aquele pensamento que só eu posso, só eu sou, né. Então nós devemos pedir para Deus para que Ele venha arrancar isso das nossas vidas, né, para que Ele possa estar usando a gente cada vez mais, né, na casa dele, porque também não adianta a gente ficar só falando de Deus, né, para cada um que já conhece a palavra, né, evangelizando para cada uma daquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra, né, ou então até mesmo para aquelas pessoas que já conhecem a palavra, mas estão afastadas dos caminhos do Senhor, né, porque a gente conhecemos bastante pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, a gente conhece bastante gente que também não conhece a palavra de Deus, ou conhece, mas não vai para a igreja, né? E nós perdemos tempo falando com essas pessoas sobre outras coisas, né? Sobre qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, né? Aí a gente perdemos o nosso tempo que nós temos para evangelizar aquela pessoa conversando de outra coisa, né? Sendo que quando Jesus voltar, Ele vai perguntar para nós, cadê os nossos frutos, né? Aí nós vamos pensar, o tempo que eu tinha para evangelizar aquela pessoa, nós estávamos falando de outra coisa. O tempo que eu tinha para ter chamado aquela pessoa para ir para a igreja, eu chamei aquela pessoa para outro lugar, né? Então que nós vemos assim, pedir para Deus, né, para que Ele venha dar sabedoria para cada um de nós, para que Ele venha dar entendimento, né? E para que Ele liberte as nossas vidas, né? Para que nós venhamos assim estar entregando o nosso melhor cada vez mais para o Senhor, né? Que nós venhamos fazer, para que nós possamos também fazer mais a obra de Deus, né? Porque tudo que nós fazemos pode ser que para algumas pessoas às vezes pode ser pouco, né? Mas para Deus, uma coisa que a gente faz de diferente pode ser muito, né? Porque também tem pessoas, né, que vêm ao nosso encontro, ou então pessoas que nos conhecem, né? Somente para que Deus manda, né? Somente para ouvir a palavra de Deus, né? Só que muitas das vezes a gente fica disperso e não percebe, né, que aquela pessoa só está ali para ouvir a palavra de Deus. Não percebe que aquela pessoa está ali somente para ouvir um louvor, né?
Aí a gente fica despercebido e a pessoa vai embora, né? E nós nem sabemos se ela vai encontrar com outra pessoa que vai falar a palavra de Deus, ou então que vai mostrar um louvor para ela, né? Então que nós venhamos assim, cada vez mais pedindo para o Senhor, né? Para que Ele venha libertar nossas vidas, curar nossas almas, né? E para que Ele venha derramar